Meus caros, o último episódio da novela do Orçamento foi transmitido ontem à noite em horário nobre por Pedro Nuno Maserati, que assegura que quer fazer passar o orçamento. Os jornalecos agarraram-se a esta frase, repetiram-na em todas as TVs até à exaustão, nenhum deles tendo percebido que ela é completamente falsa. Quem quer fazer passar um orçamento não se agarra à mais pequena minudência, diferençazinha, justamente para o reprovar. Em vídeo anterior já vos tinha dito que não havia nenhuma razão plausível para que Pedro Nuno Santos, ou Maserati, como quiserem, chumbasse o orçamento. As duas linhas vermelhas de que ele fala, somadas, não são significativas, em termos de montante no final do ano. Também não se pode dizer que são questões ideológicas, não são. O máximo que se pode dizer é que são questões pragmáticas. De ser o IRC das empresas 2% ou 1%, de ser o IRS para os jovens durante 5 ou 7 anos, nada disto são questões fundamentais, nem elas justificariam nunca um chumbo de um orçamento. Aí Montenegro, bem o tendo percebido, estendeu a ratoeira, tentou, a Pedro Nuno Maserati, fazendo o percurso até meio da ponte, mas isso não interessa nada, meus caros. Não interessa nada porque Pedro Nuno Maserati nunca pode aprovar seja o que for. O IRS jovem, 5, 7 anos, isso é perfeitamente irrelevante. Projetar medidas para prazos em que o próprio governo já não estará em vigor é insultar a inteligência aos portugueses, porque o governo não estará em funções, meus caros. Quando nós vemos governos sucessivamente a prometer medidas para prazos superiores à sua legislatura, ficamos com certeza absoluta de que esta gente insulta a inteligência dos portugueses. Pois quem é que pode prometer coisas, medidas para um ano em que ninguém lhe garante que ele seja governo? É este um insulto corrente à inteligência dos portugueses, perpetrado ciclicamente quer pelo PS, quer pelo PSD. Querem fazer crer ao povo e sobretudo aos comentecos das TVs que têm uma visão à la longa, a longo prazo, quando afinal depois as legislaturas não duram mais que um ano ou dois. E pior, quando o histórico da nossa economia nos mostra que nos últimos 50 anos nós crescemos uma média de 1 ou 2% no máximo, e então nos últimos 20 pior, temos tido crescimentos inferiores a 2% sempre. Quando vemos os governos do PS e do PS2 regozijarem-se porque conseguem 1/10 acima do que a OCDE previa, ou coisa do género, bom, isto é algo perfeitamente ridículo, perfeitamente desprezável. Não é com crescimentos de 1/10 que este país chega a lado nenhum, pelo contrário, o que consegue é ser cada vez anualmente ultrapassado por outros países que há 20, 30 anos eram os mais pobrezinhos da Europa e que já todos nos ultrapassaram há 5 ou 6 anos. Acho que só nos resta ser ultrapassados pelo Chipre, talvez por Malta e pela Bulgária. Porque enquanto nós crescemos 1%, e às vezes até menos, todos os outros países da Europa crescem acima de 2% e 3%. Estes números não são dados a conhecer ao povo, o povo é mantido na ignorância, pensa que este é um país como os outros, mas não é. É o país que avança menos, para não dizer que é o que recua mais. Pois se considerarmos a inflação, ela tem sido sempre muito superior ao nosso crescimento, mas sem comparação sequer. Portanto, o que nos acontece a nós, ao povo português, é que todos os anos o povo empobrece na realidade. Embora possamos crescer na economia 1%, 1, tal, a inflação sendo de 3 ou 4, o povo fica sempre para trás. O povo fica sempre a perder cada vez mais pobre. Mas a classe política não parece importar-se muito com isto. A sua preocupação principal é revezar-se no poder, é ir ao pote vez a vez, e esta é a vez do PS2, depois do PS1 ter ficado no pote durante 8 anos. Acontece que Pedro Nuno Maserati não está de acordo, quer ele ir ao pote agora, porque quem lá esteve foram os outros e foi o seu antecessor. Pedro Nuno nada ganhou com esse pote socialista, apenas a visibilidade de alguns episódios ridículos, como aquele desmentido do local do novo aeroporto, e portanto ele quer ir agora ao pote. Ele pensa que é a sua vez de ir ao dito
pote. E, portanto, tudo vai arranjar, tudo vai inventar, a tudo se vai agarrar para impedir a aprovação deste orçamento de Montenegro. Como já vos disse noutros vídeos, o orçamento passando este ano implica automaticamente que no próximo ano também fica a vigorar, nem que sejam duodécimos, porque não pode haver eleições no próximo ano, dada a agenda do Presidente da República, e portanto, na prática, Pedro Nuno, ao deixar passar este orçamento, está a fazer passar 2 anos e não 1. Está a hipotecar o seu próprio futuro político por 2 anos e não por 1 apenas. E o mundo daqui a 2 anos, meus caros, pode estar completamente diferente do que está hoje. E por isso ele não pode deixar passar este orçamento. Tem que ser ele o futuro primeiro-ministro, mas tem que ser já para o ano que vem. E, portanto, ao contrário de tudo o que se propala nas televisões, aqueles soundbites que os seus spin doctors andam ali a preparar durante a tarde inteira, ele diz que não quer eleições, claro, porque ele sabe que é isso que vai passar nas TVs, mas no fundo ele quer eleições, porque ele tem esperança de ganhar as próximas eleições. Ele tem que fazer prova de vida, ele não vai esperar que as coisas até possam correr bem para Montenegro, ele não vai esperar sentado pelos próximos 2 anos pelo menos. Portanto, ele agarrar-se-á a tudo, à mais pequena minudência, para não fazer passar o orçamento, para poder votar contra. Aqui ele nem sequer se vai abster, meus caros, ele vai votar mesmo contra, obrigando, segundo ele pensará, não é? O Chega a votar a favor do orçamento, se for para ele passar, e constituindo-se ele como líder da oposição, pelo menos. Formalmente ele é mas apenas formalmente, pois na prática o líder da oposição, como sabemos, é o Chega e André Ventura. E, portanto, meus caros, queria deixar-vos aqui a minha visão, por mais que os comentadores das televisões digam em todas elas que desta vez sim, desta vez vamos ter orçamento, que Pedro Nuno vai aprovar, ou pelo menos deixar passar o orçamento com uma abstenção, apesar de tudo isso, que está tudo montado, esse circo está montado, para que toda a gente pense isso, eles morderam o anzol. Eu ainda não mordi. E continuo a dizer-vos que, muito dificilmente, para não se dizer mesmo que é quase impossível, que Pedro Nuno aprove o orçamento. E notem, mesmo que este orçamento fosse o orçamento dele, de Pedro Nuno. Termino com isto. Se, por hipótese, Luís Montenegro agarrasse no programa eleitoral do PS e o metesse no seu orçamento, sem nenhuma alteração, mesmo assim, Pedro Nuno votaria contra, porque iria encontrar ali um ou outro ponto que não estava perfeitamente de acordo, reproduzido do seu próprio orçamento. Portanto, estão a ver. Esta é a minha visão, posso estar enganado, é certo, ainda não vi ninguém até agora defender este ponto de vista, toda a gente diz que vai haver orçamento, e quanto mais gente eu vejo dizer que o orçamento vai passar, mais convicto fico de que o orçamento não vai passar, pelo menos com o voto ou a abstenção do PS. E aqui deixei as razões. Obrigado.